Daniel, capítulo de número 2. Na semana passada, nós vimos o começo do capítulo 2, que narra o sonho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho, ele está preocupado com o futuro. Nabucodonosor está preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. Sabe esses pensamentos que nós temos também, muitas vezes deitado na cama? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Quais serão os planos? Será que nós vamos crescer mais? Será que nós vamos alçar voos novos? São pensamentos nossos. E Nabucodonosor teve exatamente esse tipo de pensamento. Preocupado com a expansão do reino, preocupado em saber como vai acontecer daqui para frente. Agora eles eram a grande potência mundial, como lidar com isso? Sendo tão grandes, tão poderosos, tão numerosos, tendo no seu arcabouço inúmeros escravos, gente de todas as nações, eles eram nomes conhecidos. E isso perturbou o coração do rei Nabucodonosor quando ele pensa sobre o futuro da sua nação. E ele teve então um sonho, e para interpretar o sonho, ele convoca os sábios do reino, mas com uma diferença. Ele não quer contar o sonho, ele quer que eles descubram o sonho e então deem a interpretação deste sonho. Os magos dizem isso é uma tarefa impossível, é algo que está fora do nosso alcance, porque quem deu os sonhos foram deuses e somente eles podem fazer-se revelados. O rei fica furioso com a resposta que eles dão e manda matar todos os sábios da Babilônia, incluindo então Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando Daniel fica sabendo do decreto, ele age com uma coragem cautelosa. Ele tem coragem de falar com o rei, mas ele é cauteloso, ele é prudente. Se você ler o livro de Provérbios, Provérbios diz que prudência e cautela é sabedoria. Quem age na vida com cautela é sábio. Eu acho que Daniel talvez tenha lido Provérbios, porque ele faz exatamente. Ele se torna sábio também quando ele tem coragem, mas ele é precavido. Ele não chega peitando tudo, mas ele toma cautela para falar com o rei e pede tempo. Em meio a tudo isso, quando ele pede tempo, ele vai para casa e ele se reúne com os seus amigos para orarem. Daniel não guarda segredo, ele abre o coração para os amigos, o pedido do rei, e juntos eles compartilham e pedem ao Senhor que aquele mistério seja revelado. Então, numa visão da noite, Deus responde à oração de Daniel e dos seus amigos e revela tanto o sonho quanto a interpretação. Daniel então agradece a Deus com louvor e ações de graças. Basicamente foi isso o que a gente viu no domingo passado, e o sermão está lá na nossa página do YouTube. Se você quer saber o que nós conversamos na semana passada, você pode acessar, que o vídeo já está na página da igreja no YouTube. Daniel capítulo 2, então, a partir do versículo 24. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes: quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim,
este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor, se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Que o Senhor nos ajude e fale conosco. Auxilia-nos, Deus, a entender tudo isso e a viver todas as verdades que serão tratadas aqui nessa noite. Queremos continuar enaltecendo a soberania do Senhor, os atributos eternos de Deus que dão glórias ao seu nome. Queremos continuar, ó Deus, assim. Por isso oramos, em nome de Jesus, amém. Diante desses versículos, desse texto, algumas coisas importantes elas nos ensinam. Quando Daniel, então, de posse do sonho e da interpretação do sonho que o rei havia sonhado, Daniel procura este homem chamado Arioque, que era o encarregado de exterminar todos os sábios por causa da fúria de Nabucodonosor diante da resposta. A primeira coisa que a gente aprende com a vida de Daniel em
Daniel capítulo 2 é com relação à intercessão. Quando Daniel tem em mãos o que o rei deseja saber, de imediato, versículo de número 24, o finalzinho: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. O que Daniel está fazendo nesse momento é interceder pelo povo. Ele está intercedendo pelos demais sábios que todos estão com a cabeça já com o machado colocado. Daniel, ele poderia muito bem dizer assim: eu sei o que o rei quer saber, eu sei o sonho, eu sei a interpretação, por isso pode matar o restante, pode exterminar esses demais sábios, porque eles são muito fracos, porque eles não são tão bons, porque eles não estão de posse daquilo que o rei deseja saber. Mas essa não é a postura de um homem de Deus. Daniel não pensa apenas em si mesmo, ele está servindo a Babilônia, e servindo a Babilônia, ele está servindo as pessoas que vivem dentro da Babilônia. Quando a gente lê a Bíblia ela é repleta de intercessão. Por exemplo, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão faz? Intercede a Deus em favor da vida de Ló. Moisés constantemente intercede pelo povo reclamão no deserto, pedindo a Deus que cuide desse povo, que não se afaste do povo, que dê água e que dê comida. O que Moisés está fazendo? Intercedendo em favor do seu povo. Os salmos são muitos também expressões de intercessão pelo povo, pelo rei. Os profetas intercedem também pelo povo, a fim de que Deus perdoe os pecados do povo. Paulo intercede pelas igrejas que ele planta, para que sejam capazes de ver a maravilhosa graça de Deus. Intercessão está na Bíblia. Intercessão é algo que faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas por que a gente faz intercessão? Porque Cristo também fez e continua fazendo intercessão. Se Cristo é o nosso modelo de vida, nós olhamos para Ele e o imitamos. Por exemplo, quando você vai para João, capítulo de número 17, versículos 6 a 9, João escreve: manifestei o seu nome àqueles que me deste no mundo, eram os teus, tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17 é Jesus orando pelos seus discípulos, mas também orando por aqueles que seriam seus discípulos. E quem está incluído nessa oração? Eu e você. Jesus já estava orando por nós. O que ele estava fazendo diante de Deus? Intercedendo em nosso favor. Mas olha, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que João está expressando aqui? Quando vocês pecarem, vocês terão alguém intercedendo por vocês a Deus, para que vocês sejam perdoados dos seus pecados. Então Jesus intercedeu antes de morrer por nós, mas Ele continua intercedendo por mim e por você na eternidade. Ele continua orando por mim e por você. E é por causa disso que Paulo escreve a 1 Timóteo 2, versículos 1 ao 6, quando ele diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Paulo, ele diz que intercessões faz parte do cristão. E a gente intercede por quem? Só porque a gente gosta?
Só para quem a gente quer bem? Só para os nossos amigos? Não, Paulo diz, vocês vão interceder por todas as pessoas. E ele continua, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Por que Paulo diz isso? Ele continua, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Então por que a gente intercede? Porque isso é bom e isso é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas Paulo continua, como funciona a intercessão? Para quem eu peço? Peço para santos? Peço para anjos? Peço para autoridades? Peço para qualquer poder acima de nós? Não, e ele continua, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então a primeira coisa que salta aos nossos olhos desse texto de Daniel, é que Daniel não é mesquinho. Pelo contrário, como homem temente a Deus, diante da situação difícil em que os sábios estão colocados na porta da morte, quando Deus fala com ele, dá o sonho e a interpretação, ele intercede por todos. Esse é papel nosso, isso é dever nosso, interceder pela igreja, pelas pessoas, pelas autoridades, pela cidade, colocar-nos de joelho e pedir ao Senhor que abençoe, que coloque a mão, que instrua, que dê sabedoria, que faça os seus milagres. É dever da igreja. A igreja é quem tem a autoridade do céu para fazer isso. É a igreja a quem Deus conferiu isso. Colocar o joelho no chão e interceder uns pelos outros. E já percebeu como a gente só intercede, na maioria das vezes, pelas nossas causas? Que a gente ora somente por aquilo que nos interessa? Que dificilmente a gente dedica tempo de oração para orar por coisas que não são para nós? Tiago, ele escreve exatamente isso. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para o prazer e o deleite de vocês. Quando na verdade nós estamos falando de reino de Deus. E não estamos falando de pessoas específicas no reino de Deus. E o que nós temos que fazer como cidadãos do reino de Deus? Interceder pelas pessoas. E é exatamente isso que Daniel faz. Ele é um cidadão, um habitante, um morador da Babilônia. Mas acima disso, ele é um cidadão do reino de Deus. E o que Daniel anseia é que todos estes saibam quem é o Deus que ele serve. Que todos ali tenham ciência de que o Deus que ele serve, de fato, é Deus sobre todos os outros deuses. Enquanto os outros magos, adivinhadores, mágicos, encantadores buscam respostas nos seus deuses e eles não têm, Deus fala com Daniel. E agora Daniel é uma testemunha do Senhor ali dentro da Babilônia. Ele é um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Daniel é servo da Babilônia, mas principalmente servo de Deus dentro da Babilônia. Ele não está ali por ele mesmo, mas ele está ali com propósitos eternos de Deus para o seu povo. Então, quando nós olhamos para isso, somos ensinados exatamente a interceder uns pelos outros. E por que a gente faz isso? Porque Jesus faz isso por nós. Ele é quem intercede por mim e por você. É Cristo quem ora por nós. E nós aprendemos com Ele. Aprendemos com Cristo a interceder uns pelos outros. E isso é importante porque constantemente as pessoas nos pedem oração. Constantemente. E não é só para mim. Pede para vocês também, eu tenho certeza. Quando você encontra alguém, você está bem? Poxa, eu não tô legal. Você pode orar por mim? Ora pela minha mãe que não está bem. Ora para o meu pai, olha, meu filho. Ora por mim. Você ora quando chega em casa? Quando alguém coloca nos grupos que a gente tem aí,
Peço oração por tal, tal, tal. Um monte de gente coloca a mãozinha. Mas aquilo não significa nada. Significa, no mínimo, que você viu que alguém pediu alguma coisa. Mas você dedica tempo ali na hora para orar por aquela pessoa? Sabe qual é um problema que a gente tem? Do tipo, quando alguém pede oração por nós, sabe o que a gente poderia fazer? Eu vou orar com você agora. Eu vou orar com você agora, porque pode ser que eu esqueça. A vida é tão agitada e pode ser que eu me envolva com outras coisas e eu me esqueça. Mas eu quero orar com você agora. Não importa onde você está. Está na fila do banco, mas você pode fazer uma oração ali. Você está na fila do mercado fazendo compras, você pode orar com aquela pessoa. Porque se ela teve coragem de abrir o coração para você, no mínimo ela está esperando que você interceda pela vida dela. Interceder é isso. É pedir a Deus que abençoe a vida do outro. Não é um pedido para mim, mas é um pedido pelo meu irmão, pela minha irmã, por alguém que eu conheço. E isso é tão curativo na vida das pessoas, porque você encontra às vezes pessoas sofridas, abaladas, desmotivadas, e quando você simplesmente faz uma oração curta, não estou dizendo para você fazer uma manifestação poderosa no mercado, para você fazer todo mundo ajoelhar ali, você vai erguer as mãos e vai falar em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Não é isso. Você e ela ali, ou você e Deus, mas você está orando de verdade. Intercessão é isso, e é isso que Daniel faz. Quando ele se apresenta para Arioque, ele fala: não mate essa turma, não mate eles, não deixe o rei executar o plano. Vamos resolver o problema desse povo. Vamos resolver o problema que foi colocado diante de nós. E Daniel nos ensina o valor da intercessão. Mas, além disso, aprendemos na continuação do texto que quando Daniel é levado à presença do rei, lá no final do versículo 26, o rei pergunta: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Somos ensinados sobre humildade. Humildade. Essa era a grande oportunidade de Daniel mostrar o seu valor para o rei. Era o grande momento para Daniel ganhar respeito, glória, ser visto, ser engrandecido por Babilônia. Era a grande oportunidade diante dessa pergunta dizer: eu sei o que o rei quer, eu tenho a resposta do que o Senhor quer. Essa podia ser a grande oportunidade que ele poderia aproveitar para poder demonstrar quem ele era. É interessante que quando Daniel fala com esse servo do rei chamado Arioque e diz: me leve à presença do rei, porque eu vou dar o sonho e a interpretação, olha como esse homem chega no versículo 25. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. Amigo, você não achou nada. Daniel foi até você. Mas o que ele está fazendo? Aproveitando a oportunidade. Olha, rei, diante do que o Senhor pediu, eu me esmerei para achar alguém que pudesse reverter a situação do povo. Rei, busquei incansavelmente até que encontrei alguém que seja capaz de dar o que o Senhor precisa. Ele não perde a oportunidade de mostrar que ele era um funcionário exemplar, que ele merecia um aumento, que ele merecia ser reconhecido e talvez até ter uma foto na parede de funcionário do mês. Arioque faz exatamente isso. E é exatamente esse o padrão do mundo. O jargão que o mundo usa é: o mundo é dos fortes. O mundo não é dos humildes. O mundo é de quem chega primeiro. O mundo é de quem passa por cima de outros. O mundo é de quem aparece mais. O mundo é de quem quer ser visto. Não é aquela expressão que a gente ouve muito: se você quer ser visto, você quer aparecer, você precisa ser visto, uma coisa assim, não é? Já viram essa expressão? Se você quer ser visto, você tem que estar aí, aparente, para todo mundo ver. É exatamente esse o padrão do mundo. E a gente é cercado por isso.
Por causa das redes sociais, a gente vê gente doando cesta básica, a gente vê gente fazendo coisas boas por outros, mas antes disso, tirando uma foto, mostrando o que fez, mostrando as suas boas ações, porque antes de ajudar, eu preciso ser visto para ter mais curtidas, para poder ter mais sucesso. Esse é o padrão do mundo, e o padrão do mundo é o padrão de Arioque. Rei, achei o que o Senhor procurava. Mas Daniel não é assim. Quando Daniel se apresenta na presença do rei, versículos 27 e 28, Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Daniel não está concordando com a resposta dos demais. Olha, é muito difícil o que o rei está pedindo. Isso os magos já tinham dito lá atrás. É muito difícil isso que o rei está pedindo para nós e não tem jeito. Daniel está olhando e falando, realmente o que o rei está pedindo é difícil demais de ser atendido. Mas ele continua, mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel sabe que o que o rei pede é difícil, mas enquanto eles criam nos seus deuses, Daniel diz, eu creio no Deus que está no céu. Ele não está aproveitando a oportunidade para se aparecer, para se promover e nem para ganhar status. Pelo contrário, Daniel está aproveitando a oportunidade para confrontar a idolatria do povo. Legal isso, né? Ao invés dele querer se aparecer, ele está fazendo o nome de Deus ser grande dentro da Babilônia. E mais ainda, confrontando os deuses da Babilônia, quando ele diz, olha, os seus magos procuraram respostas nos seus deuses, mas eles não deram. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ao invés de se aparecer, o que Daniel faz? Faz nome do Senhor ser levantado dentro da Babilônia. Mas Daniel não para aí. Versículos 29 a 30. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. E ele, mais uma vez, Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Mas ele continua, quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Daniel, diante da oportunidade que muitos aproveitariam para se aparecer, ele simplesmente, mais uma vez, fala, Deus revela mistérios, e eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que nenhum dos outros sábios que existem aqui. Eu sou apenas um servo de Deus. Deus quer falar com você e Deus usou a minha vida para poder trazer ao rei respostas sobre o seu pensamento para o futuro. Daniel nos ensina humildade, ensina como ser humilde, mesmo em meio a circunstâncias que pareçam totalmente favoráveis a nós. Isso me faz lembrar de João Batista, quando ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista era visto como um grande homem, mas ele simplesmente diz, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Eu não posso fazer isso. Mas além de João Batista, o próprio Cristo nos ensina sobre humildade. Quando a gente vai lá para Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11. O poderoso Senhor Jesus, olha o que Paulo escreve. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário,
ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como a gente leu, Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Cristo se despiu de toda a sua glória para habitar entre nós. Ele deixou a sua glória e se tornou um simples humano habitando entre nós. Cristo viveu de maneira bastante humilde, sem pompas, sem luxo, passou fome, não tinha onde reclinar a cabeça para descansar, foi zombado, escarnecido pelo seu próprio povo, encarou mentiras severas contra si, foi levado preso como um indigente, apanhou, levou cuspidas na cara, levou tapas, foi chicoteado por todo o corpo, recebeu uma coroa de espinhos, um manto e um cetro em tom de zombaria, dizendo: o rei dos judeus. Andou pela cidade carregando uma cruz pesada, e enquanto ele fazia isso, uma multidão vaiava e protestava contra ele. Sofreu a agonia de uma morte lenta, sofrida, pediu água e deram a ele vinagre, e gritavam: salvou a muitos, mas não salva a si mesmo. Mas quando os olhos de Cristo se fecharam para esse mundo, eles foram abertos na eternidade. Mesmo de maneira como ele viveu, ele voltou para casa na sua morada celestial, e Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, e todo joelho se dobra diante de quem é Jesus Cristo. O rei está sentado no trono, e ele foi humilde. Ele foi humilde. Por isso que nada nessa vida é sobre nós, mas sempre tudo é sobre Jesus Cristo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para o louvor dele. É exatamente o que Paulo escreve em Romanos 11: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. É sobre Jesus Cristo. A nossa vida só faz sentido a partir de Jesus Cristo, porque nós não somos nada e nós não temos nada. É Cristo quem deve ser adorado, visto e engrandecido. A nossa atitude é apenas uma: nos esconder atrás da cruz. Nós nos escondemos atrás dele, porque ele é quem deve ser visto. E qualquer reconhecimento que a gente tiver é graças a Deus. Não é por nós, não é por causa da nossa força, da nossa habilidade, da nossa competência, é para a glória de Deus. E é exatamente isso que somos ensinados. Porque quando Daniel, diante da interpretação do sonho, Nabucodonosor honra Daniel e coloca ele como poderoso dentro da Babilônia. Mas é interessante que, mesmo sendo enaltecido por Nabucodonosor, Daniel continua intercedendo. Olha lá o finalzinho do versículo 49 de Daniel 2. Daniel agora é chefe. Ele está acima de todos os sábios da Babilônia. Mas quando ele olha para isso, ele não se exalta, mas ele intercede pelos seus amigos e pede ao rei: dê também um pouquinho para os meus amigos. E Nabucodonosor faz com que eles sejam administradores da província da Babilônia. Então, somos ensinados por Daniel que precisamos ser humildes, porque não é sobre nós as coisas, é tudo sobre Jesus, e Jesus mesmo ensinou a mim
e a você o que é humildade de fato. Mas por fim, o texto continua e nos fala sobre a soberania de Deus. Além de sermos ensinados sobre o valor da intercessão, de sermos ensinados sobre humildade, somos também ensinados sobre quem é Deus e o poder que está nas mãos de Deus. O texto continua e Daniel apresenta ao rei o sonho que ele teve. Basicamente, o sonho é: o rei vê uma estátua enorme diante de si. Essa estátua tem semelhança de um homem. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto o rei admirava essa estátua, ele viu uma pedra cortada sem auxílios de mãos humanas que atinge essa estátua e despedaça toda essa terrível estátua que o rei admira. Como palha, o que sobra é levado pelo vento, e a pedra que atingiu essa grande estátua se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Esse é o sonho. Muitos teólogos concordam que a interpretação do sonho de Daniel faz menção aos reinos que se vêm depois. Por exemplo, e Daniel fala isso, que a Babilônia é a cabeça de ouro. E os teólogos estudiosos entendem que o peito e o braço, que são de prata, são os reinos que vêm em seguida. Então, quem é o reino de prata? O Império Medo-Persa, que vem logo depois da Babilônia, com um rei chamado Ciro. Em seguida, vem o bronze, que são a Grécia. Depois, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro representa Roma, que foi o grande império mundial, que apesar de grande, foi destruída. Basicamente, o que nós podemos entender do sonho e da interpretação do sonho é exatamente isso. Mas o que isso nos ensina? O que podemos aprender dessa interpretação? A primeira coisa, no versículo de número 37, diz que, no versículo 37, que foi Deus quem deu ao rei Nabucodonosor esse grande império. Foi o próprio Senhor quem conferiu a Nabucodonosor reino, poder, força e glória. O que isso ensina para mim e para você? O que essa expressão nos faz entender? Que não existe poder deste mundo que não seja dado por Deus. Ninguém senta na cadeira de poder se Deus não permitir. Ninguém assume poder de povo qualquer se Deus não der autoridade para isso. E quantos soberanos que não conseguem nem ao menos assumir? Vocês vão se lembrar, talvez aqui os mais antigos, quem foi aquele presidente que nem conseguiu assumir o Brasil porque morreu antes? Tancredo Neves. Por quê? Porque é Deus quem coloca e é Deus quem tira. É Deus quem dá poder. Ninguém pode assumir poder se o próprio Deus não dá. E é isso que Daniel está dizendo para Nabucodonosor: olha, você está tão preocupado com o poder que você tem, se você não sabe que esse poder que você tem foi Deus quem deu. Não veio para você porque você é melhor, mas foi Deus quem deu a você poder, honra, força e glória. E para que Deus dá isso? Ele continua no versículo 38. Isso foi dado a você para que você cuide das pessoas, onde quer que elas habitem, os animais do campo, aves do céu, para que você domine sobre eles. Por isso, ó rei, você é a cabeça de ouro. Isso me faz lembrar de algo que Deus estava fazendo lá no Gênesis. Se a gente vai para Gênesis 1, versículo 26, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está dando administração
para mim e para você. Olha lá Gênesis 1:26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O que Deus está fazendo? Aquilo que eu já tinha determinado para vocês fazerem, Deus está dando para os poderosos cuidarem também. O plano de Deus não muda ao longo da história, ele continua o mesmo. Por isso, quem está no poder só está porque Deus permitiu estar ali. Mas os versículos 39 a 43 mostram que os reinos vão sendo substituídos por outros. Não importa se o seu reino é a cabeça de ouro, uma hora você deixa de existir. E outros reinos menores vão assumir o lugar. E isso nos ensina como que as coisas desse mundo são transitórias. Porque Nabucodonosor estava preocupado com a perpetuação do seu reino. E quando Deus dá o sonho, diz: você não vai durar para sempre, porque você vai passar e outros reinos vão assumir o controle. Outros povos vão ser grandes impérios. Você vai passar. Isso nos ensina como a nossa vida é um sopro. E não existe ninguém que dure para sempre. Não existe ninguém que nasceu para semente. Mas todos nós teremos um fim. E sabe o que é pior nisso que Deus revela para Nabucodonosor? É que os reinos que vão vir não serão melhores. Eles vão ser piores, porque começa com ouro, depois vai para prata, depois vai para bronze, depois vai para ferro, e depois vai para ferro misturado com barro. Isso nos faz pensar, irmãos, que as coisas aqui não vão melhorar. É um ledo engano a gente achar que as coisas ainda vão ficar melhores. Como diz aquela música, esperamos dias melhores. Desculpa se isso vai te fazer desanimar, mas não espere dias melhores neste mundo, porque o seu sinal é só de decadência. E é isso que Deus está mostrando para o rei Nabucodonosor. Você se acha cabeça de ouro, e tá bom, você é, mas você vai chegar num fim. Outros vão vir no seu lugar, mas não vai vir coisa melhor por aí. Vai vir coisa pior. E não é isso que a gente sente? Quando a gente acha que está melhorando, você pensa, piorou. Porque é caráter deste mundo ser assim. Porque esse mundo não nos oferece alento. As coisas sempre vão de mal a pior, para poder fazer eu e você depender somente de Deus. Fazer eu e você depender da força de Deus. E esperarmos com ansiedade pelo retorno de Jesus, para este lugar onde essas coisas não farão mais sentido. Mas o texto continua. Nos versículos 44 a 45, depois de mostrar a transitoriedade dos reinos desse mundo e a sua podridão de mal a pior, eles veem um reino que vai se levantar, que jamais vai ser destruído. Um reino que vai existir para sempre. E o texto diz que quando eles veem uma pedra tirada sem a ajuda de mãos humanas, atinge a estátua e a derruba. Quando diz essa pedra que foi tirada sem intervenção humana, mostra que essa pedra é tirada por um poder divino. E o texto vai nos conduzindo para isso, para poder mostrar que vai haver um reino que não foi erguido por ambições humanas. Para mostrar para mim e para você que esse reino ele é forte por si mesmo e não em empenhos humanos. Essa pedra que foi retirada vai se tornar num reino chamado Reino de Deus, que é um reino sem intervenção de qualquer homem, mas é um reino que vem do próprio Deus e que destrói impérios e castelos humanos. A força desse reino é maior do que todos os reinos que já passaram. E é um reino que não vai ter fim, porque ele é um reino eterno. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33, diz assim: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, a quem você vai chamar pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. De quem é esse reino a qual Daniel se refere, que foi como uma pedra tirada sem auxílio de mãos humanas? É o próprio reino de Deus que virá sobre todos os reinos. Esse reino já veio. O reino de Deus já está entre nós. Já podemos usufruir do reino de Deus entre nós. É um reino inabalável, é uma rocha que foi tirada, na qual todos são firmados. É o reino do Senhor Jesus. E por fim, diante do que acontece, de ver boquiaberto Daniel interpretando o sonho, Nabucodonosor no versículo 47 diz: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela mistérios. Quando a gente olha para esse versículo 47, a gente diz: uau, Nabucodonosor se converteu. Agora ele entendeu quem é Deus. Mas não se anime. No capítulo que a gente vai estudar na semana que vem, você já vai ver Nabucodonosor fazendo uma estátua para ele. Ele não se converteu. E é interessante que a gente olha para isso que Nabucodonosor expressa e ele está falando verdades. Olha, o Deus que você serve é poderoso mesmo. Ele não está falando nenhuma mentira. Mas sabe qual é o problema? É que ele admira Deus, mas ele adora Daniel. Porque ele admirou Deus, o Deus de vocês é realmente o cara, ele é bom mesmo. Mas ele adora Daniel porque ele dá comida melhor para Daniel, ele dá poder para Daniel, ele dá preferências para Daniel, ele faz Daniel se tornar governador, ele faz Daniel ser o chefe dos sábios. Isso, irmãos, é exatamente como esse mundo funciona. As pessoas, elas até admiram quem é Deus, mas muitas vezes elas vão querer adorar você quando você falar de Deus. É interessante quando a gente fala de Deus para uma pessoa que está sofrendo, essa pessoa fala assim: nossa, você realmente é uma pessoa diferente, você tem uma aura diferente, olha, a sua espiritualidade é, meu Deus, não consigo nem dizer o que eu penso sobre você. A pessoa está adorando quem? Está adorando você, quando na verdade era a gente dizer: realmente esse Deus é poderoso, esse Deus é o Deus que eu quero servir também. Olha, você é como eu, e Deus usa você assim, o que Ele pode fazer comigo então? E a gente olha para esse texto e pensa que Nabucodonosor é um crente agora. Não, ele está admirando Deus. E as pessoas aí fora também admiram Deus, mas elas adoram pessoas. Romanos 1, Paulo já fala isso. Ao invés de adorarem a Deus, vocês estão adorando a criatura. E isso enche o nosso ego quando alguém fala bem de nós. Isso faz a gente ficar inflado. Mas não é sobre mim, é sobre Deus. Deus é quem deve ser adorado. Você é apenas servo e um instrumento nas mãos do Senhor. E talvez o nosso desafio é ser exatamente novamente como João Batista, quando ele responde: eu não sou o Cristo. Ele afirma isso: eu não sou o Cristo. Não é a mim que vocês devem adorar, é a Ele. Ele é poderoso, tudo é sobre Ele. Agora a gente entende, eu já quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Agora a gente entende o que Daniel está fazendo lá nos versículos 20 a 23, quando ele adora a Deus. Quando Daniel, depois que ele recebe revelação, ele diz: bendito seja Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem coloca reis, quem tira reis, ele é quem muda tempo, ele é quem muda estações. Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me deu um pouquinho dessa sua sabedoria e revelou o que o rei pediu. Então o Daniel está adorando a Deus, porque Deus não está apenas falando do tempo presente, mas Deus está falando da história. Deus não está apenas preocupado com o nosso hoje, porque Deus sabe a nossa história, do começo ao fim. Então, quando a gente olha para a soberania de Deus, isso nos traz consolo. E a gente canta: quão grande é o meu Deus. Essa é a atitude da igreja. Diante de saber quem é Deus, a gente se prostra e adora e bendiz a grandeza desse Deus.
Mas em meio a tudo isso, além de adorar a Deus, a gente intercede uns pelos outros. A gente é humilde em reconhecer que Deus é grande, eu sou pequeno. Que Deus é poderoso, eu não. Que Deus é forte, eu sou fraco. Isso é humildade. Isso é ter coração de servo. E esses versos nos ensinam isso. Nos ensinam como servir a Deus de maneira melhor. E como cantar e declarar a soberania desse Deus.